Em 2006, David está concorrendo ao Senado de Nova York. Sua campanha está indo excepcionalmente bem graças à sua empatia com as pessoas necessitadas, e todos têm certeza de que ele vencerá. Ele aparece na capa de todas as revistas e nos programas de entrevistas mais populares. Infelizmente, as coisas tomam um rumo negativo quando um jornal publica um artigo sobre David mostrando seu traseiro nu como uma brincadeira em uma reunião da faculdade, o que prejudica enormemente sua reputação. A reação furiosa de David é assistida por Harry, que recebe um telefonema misterioso e diz que está trabalhando em novas ideias. No dia da eleição, os especialistas preveem que David perderá, e é exatamente isso que acontece. Mais uma vez, ele está sendo observado por Harry e seu chefe, Richardson, que afirma que eles precisam colocar David de volta no caminho certo. Sentindo-se nervoso, David se esconde no banheiro para tentar clarear sua mente. Enquanto pratica seu discurso, houve alguns ruídos vindos de uma das cabines. Nesse momento, Elise sai, carregando os sapatos e uma garrafa de álcool, explicando que está se escondendo da segurança porque invadiu um casamento por desafio próprio. Eles começam a conversar e rapidamente se dão bem. Elise admite que adorou a brincadeira de David na reunião, e David afirma que está feliz por ter perdido, pois agora terá mais tempo para si mesmo. No entanto, Elise não acredita nele, pois consegue perceber que ele ama estar no meio de uma multidão. De repente, eles começam a se beijar apaixonadamente, como se essa conversa tivesse sido suficiente para fazê-los se apaixonar um pelo outro. O momento é interrompido pelo gerente de campanha, Charlie. Então Elise sai imediatamente sem dar a David a chance de conseguir seu contato, pois precisa fugir dos seguranças. Depois disso, David sai para fazer seu discurso, lendo o que havia preparado com antecedência. No entanto, ele se interrompe ao perceber que está apenas dizendo as palavras socialmente aceitáveis de sempre e decide que seu público merece uma reação autêntica. Agora David fala com o coração e rapidamente as pessoas voltam a adorá-lo. Um mês depois, Harry se encontra com Richardson, que pede para ele derramar café na camisa de David para que ele perca o ônibus. David não está mais interessado em política e agora trabalha como sócio sênior em uma empresa fundada por Charlie. Harry adormece enquanto espera no parque e quando acorda, David já está no ônibus. Enquanto Harry corre atrás dele, David reencontra Elise e ambos ficam surpresos por se verem novamente. Eles colocam a conversa em dia, e Elise diz que David definitivamente deveria concorrer ao Senado novamente. Como está ficando sem tempo, Harry faz um movimento com a mão que, mesmo à distância, faz David derramar café no colo de Elise. De repente, Harry é atropelado por um táxi, mas se recupera rapidamente como se nada tivesse acontecido. Quando verifica seu caderno, fica chocado ao notar que David saiu do plano. No ônibus, David finalmente pede o número de Elise antes que seu telefone comece a tocar sem parar. Elise joga o telefone no café antes de perceber que precisa descer, então David promete ligar para ela mais tarde. Quando David chega ao escritório, atravessa os corredores cumprimentando todos os funcionários sem notar que eles estão congelados. Ele entra na sala de conferências e encontra Charlie junto com um grupo de homens estranhos usando máscaras, que estão escaneando-o com uma espécie de vara misteriosa. Esses homens são liderados por Richardson, que imediatamente ordena que capturem David. Começa então uma perseguição pelo escritório, mas não importa qual corredor ou escada ele escolha. Mais homens e até o próprio Richardson continuam aparecendo para bloqueá-lo. Ele corre para seu escritório e tranca as portas antes de tentar ligar para a emergência, mas não obtém resposta. Em seguida, os homens misteriosos de alguma forma abrem as portas trancadas e imobilizam David no chão, enquanto Harry o faz dormir com clorofórmio. Momentos depois, David acorda em um galpão vazio e ouve Richardson falando ao telefone com seu chefe, aparentemente sendo repreendido por ter falhado. Quando desliga, Richardson anuncia que David precisa ser reiniciado, mas um dos homens aponta que o presidente nunca autorizaria isso. David pede uma explicação, e Richardson diz que é ele quem garante que tudo aconteça conforme o plano. Desconfiado, David tenta fugir, mas Richardson apenas precisa fazer um leve movimento com a mão para dobrar um pequeno pedaço do chão e fazê-lo cair. Os homens colocam David de volta na cadeira enquanto Richardson explica que pode ler sua mente, o que prova ao adivinhar a cor e o número que ele está pensando. Esse grupo de pessoas é o escritório de ajustes, ou EA, e David não deveria tê-los visto enquanto estavam ajustando Charlie. Ele deveria ter derramado café no parque, voltado para trocar de roupa e chegado atrasado ao escritório, assim o EA já teria partido quando ele chegasse. Cada pessoa no mundo tem um caminho predeterminado, e o EA faz pequenos ajustes como derramar café e cortar a internet, para garantir que tudo siga o plano. Os humanos não devem saber sobre o EA, então Richardson faz David prometer que não dirá uma palavra a ninguém. Se quebrar essa regra, eles reiniciarão seu cérebro e sua personalidade. Richardson também ordena que David nunca mais veja Elise, pois ela não faz parte do seu caminho. Os agentes pegam o cartão com o número de Elise do bolso de David e Richardson o queima. Depois disso, David é jogado no escritório de Charlie. Todos voltam a se mover normalmente e o EA desaparece sem deixar vestígios.
O resto do dia, David não consegue parar de pensar no que aconteceu, e até Charlie percebe o quanto ele está distraído durante uma reunião. Após o trabalho, David vai a um bar e tenta se lembrar do número de telefone de Elise. De repente, Harry se senta ao seu lado e questiona por que ele está tão obcecado por uma mulher com quem não deveria falar. Como é perigoso discutir sobre o EA em um bar, eles concordam em se encontrar mais tarde em um barco para garantir privacidade. Lá, Harry explica que a água impede que ele leia as ações de David. Ele também revela que os agentes não podem realmente ler mentes, apenas estudam os históricos e padrões das pessoas, tornando-as fáceis de prever. Harry aconselha David a não procurar por Elise se não quiser que o EA vá atrás dele. 3 anos depois, David está no ônibus quando, de repente, vê Elise andando pela rua. Ele imediatamente desce e corre para alcançá-la. Ele admite que nos últimos 3 anos, pegou o mesmo ônibus todos os dias na esperança de vê-la novamente. Eles caminham juntos enquanto David explica que perdeu seu número e não conseguiu encontrá-la online porque não sabia seu sobrenome. Um agente do EA percebe imediatamente a mudança na rotina de David e avisa Richardson, que envia seus homens atrás do casal. Elise revela que é dançarina de uma companhia de balé contemporâneo e fala sobre o espetáculo que terá na noite seguinte. A dupla para em um café para tomar café da manhã enquanto Richardson os observa de longe, percebendo vários pontos de inflexão no caminho de Elise também. Se eles se beijarem, haverá uma grande ruptura no plano. O EA envia Charlie para interromper o encontro, lembrando David de que ele tem um discurso importante que não pode perder. Quando estão prestes a se despedir com um beijo, Richardson manda uma mensagem para Charlie fingindo ser a equipe de TV, e Charlie estraga o momento apressando seu amigo. Antes de ir embora, David beija a bochecha de Elise e promete vê-la novamente. Naquela tarde, David anuncia que concorrerá ao Senado novamente, enquanto Elise recebe uma mensagem falsa do EA informando que o ensaio mudou de local. Depois de terminar seu discurso, David vê Richardson observando de longe e suspeita que algo está errado, então diz a Charlie para cancelar todas as entrevistas. Em seguida, ele corre para o estúdio da companhia de balé e o encontra fechado. David liga para a companhia para tentar perguntar sobre o ensaio, mas a ligação é interrompida rapidamente. Ele até pede emprestado o telefone de um estranho para tentar de novo, sem sucesso. Vendo que David ainda está correndo pela cidade, Richardson e seu assistente aparecem na sua frente para tentar convencê-lo a esquecer Elise. David pergunta por que sente isso se não estava no plano, mas nem mesmo Richardson sabe a resposta. Frustrado, David entra em um café para perguntar se alguém sabe onde fica a companhia de balé e, por sorte, um cliente lhe dá um endereço. David tenta pegar um táxi, mas Richardson impede que qualquer carro pare para ele. David consegue correr atrás de um táxi específico, mas, quando o carro para, outro veículo bate contra ele. Depois de verificar o motorista do táxi, David olha dentro do outro carro e o encontra vazio. Ele liga para a emergência, e quando os policiais chegam, um dos agentes quer levá-lo para a delegacia como única testemunha. Desconfiado, David pergunta ao sargento se isso é realmente necessário, e quando ela diz que o chamarão depois, ele se vira e percebe que o policial sumiu, o que significa que era um agente do EA. Agora finalmente David consegue pegar um táxi e paga ao motorista $100 para dirigir sem parar por nada, ignorando até os semáforos. Os agentes correm o mais rápido que podem, usando seus poderes para atravessar vários prédios e portas trancadas. No entanto, quando chegam ao estúdio, já é tarde demais. David já viu Elise. Richardson o avisa de que pessoas ainda mais poderosas virão atrás dele antes de ir ao escritório encontrar-se com seu superior. Acontece que Elise e David estavam destinados a ficarem juntos algumas vezes nas últimas décadas, mas o plano mudou em 2005. Agora, os resquícios dos planos antigos continuam empurrando Elise e David um para o outro. Richardson procura Harry para informá-lo de que afinal não foi culpa dele. Naquela noite, Elise e David se divertem muito juntos, correndo pelas ruas, dançando na boate e compartilhando histórias de infância. O casal então se beija e vai para casa se entregar ao desejo. Depois que adormecem, são observados pelo agente Thompson. Na manhã seguinte, Elise recebe várias ligações de seu ex, com quem não falava há muito tempo. Ela revela que esteve noiva dele, mas terminou o relacionamento porque não conseguia parar de pensar em David. Em troca, David confessa que estar com ela é a primeira vez que se sente realmente ele mesmo. Como David teme que os agentes possam levá-la embora, ele convida Elise para o estúdio de TV para que ela possa assisti-lo dar sua entrevista. Quando o programa termina, um agente disfarçado de membro da equipe diz a ela que David ficará lá por horas e ligará quando terminar. Depois que ela sai, o homem finge guiar David até o próximo programa, apenas para empurrá-lo para dentro de um armazém e trancá-lo lá. Momentos depois, Thompson aparece, e David pergunta o que aconteceu com o livre-arbítrio.
Thompson explica que o EA levou a humanidade da Era das Cavernas ao auge do Império Romano, mas depois se afastou para ver como os humanos se sairiam sozinhos. Isso levou a 5 séculos de Idade das Trevas, então o EA retornou e trouxe o Renascimento, o Iluminismo e a Revolução Científica. Em 1910, eles partiram novamente, mas em apenas 50 anos a humanidade provocou 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, o fascismo, o Holocausto e a crise dos mísseis. O EA decidiu nunca mais dar livre-arbítrio à humanidade. O encontro de David e Elise anos atrás não foi coincidência. Ela deveria inspirá-lo a não desistir e a lançar uma carreira política que o levaria a grandes conquistas no futuro. Thompson aponta que David nunca se tornará presidente se ficar com Elise. No entanto, David ainda acredita no destino criado por suas próprias escolhas e escolhe Elise. Então Thompson abre o portão e o deixa ir. David corre imediatamente para o teatro para assistir ao espetáculo de Elise. Mas Thompson aparece ao seu lado novamente para explicar que Elise pode se tornar a dançarina mais famosa do mundo, mas se ficar com David, apenas ensinará dança para crianças. Thompson diz que a escolha é de David, mas ao sair, ele dá um leve aceno de cabeça e faz Elise cair no meio da apresentação. Depois do espetáculo, David leva Elise, ferida, ao hospital. Enquanto os médicos realizam alguns exames, Thompson aparece novamente e culpa David pelo acidente, fazendo com que David o acerte com um soco. Thompson aponta que David sempre destrói suas grandes oportunidades por impulso, como a pegadinha que arruinou sua última eleição. Parece que Elise desperta esse lado imprudente dele. Dessa vez foi apenas uma torção na perna, mas da próxima vez pode custar a ela a única coisa com que realmente se importa. Depois que Thompson sai, David verifica Elise e confirma que é apenas uma torção, então ela deve se recuperar em cerca de um mês. David a abraça antes de dizer que precisa fazer algumas ligações, mas na verdade, ele deixa o hospital e não entra mais em contato com ela. 11 meses depois, David lidera as pesquisas de popularidade. Uma manhã, Charlie lhe entrega o jornal com uma notícia importante. Elise voltou com o ex e eles se casarão em uma semana. David fica abalado e tenta ignorar a notícia, mas alguns dias depois ele é abordado por Harry, que revela que Thompson mentiu sobre Elise despertar seu lado imprudente. Na verdade, Elise faria David se sentir realizado na vida, então ele não precisaria preencher seu vazio emocional com a adoração do público e sonhos de chegar à Casa Branca. As mortes do irmão e do pai de David foram sacrifícios feitos pelo EA para moldá-lo no homem bem-sucedido que ele é hoje. David quer escolher Elise novamente, mas o casamento será amanhã. Se quiser chegar a tempo e evitar Thompson, ele precisará que Harry lhe ensine a se teleportar através das portas, assim como os agentes fazem. Harry o aconselha a sempre girar a maçaneta no sentido horário e explica que as portas nunca estão trancadas quando eles usam o chapéu especial. Eles atravessam uma porta aleatória e aparecem em um museu, seguidos por uma estação de bombeamento. Harry pede que David espere antes de girar a maçaneta no sentido anti-horário, o que lhe permite se encontrar com outros agentes. Quando os homens vão embora, Harry ensina a David a rota que ele deve seguir através das portas para encontrar aquela de que precisa e o lembra de fugir de qualquer pessoa usando um chapéu, pois pode ser um agente disfarçado. A dupla estuda o caminho a noite toda e pela manhã, Harry entrega seu próprio chapéu a David, desejando-lhe boa sorte. Assim que David começa a atravessar portas e correr sob a chuva, o EA perde sua localização e envia uma equipe para encontrá-lo. Movendo-se o mais rápido que pode, David desvia do trânsito, mas acaba trombando com as pessoas ao chegar ao cartório. O noivo já está esperando sua vez, mas fica preocupado porque Elise ainda não apareceu. Há um detector de metais na entrada do cartório, então David precisa deixar seu paletó e celular para trás, mas consegue recuperar seu chapéu. Depois de correr por vários corredores, David finalmente encontra Elise no banheiro, mas ela está furiosa porque ele a abandonou. Nesse momento um agente entra e David o derruba com um soco, pegando seu caderno para mostrar a Elise a verdade sobre o que aconteceu. Ele diz que a ama e que quer passar o resto da vida ao lado dela. Como ele tirou o chapéu, o EA descobre sua localização e envia os agentes atrás dele. David se certifica de bloquear a porta e coloca o chapéu novamente antes de levar Elise por uma porta, teleportando-os diretamente para um estádio, o que a ajuda a acreditar em sua história. O casal atravessa diversas portas pela cidade e quando Elise quase tem um ataque de pânico, David a acalma e pede que confie nele. Quando os agentes começam a persegui-los, a dupla passa por outra porta e Elise fica paralisada ao se deparar com a Estátua da Liberdade. David dá mais detalhes sobre o que está acontecendo e deixa que ela escolha se quer ir com ele ou deixá-lo para nunca mais vê-lo. Elise escolhe ir com ele, e juntos giram a maçaneta no sentido anti-horário, o que os leva à sede do EA. Alguns agentes tentam impedi-los, mas David os afasta antes de atravessar outra porta e subir as escadas. Com os agentes ainda em seu encalço, eles correm por corredores intermináveis, salas e mais escadas até chegarem ao telhado. Nesse momento os agentes o cercam e então Elise e David dizem "eu te amo" um para o outro e compartilham um beijo apaixonado, o que faz com que todos os homens, exceto Thompson, desapareçam.
Quando Thompson lhes diz que tentar escrever seu próprio destino nunca dará certo, Harry aparece com uma mensagem para ele. Thompson lê o recado e vai embora. Então Harry explica que a mensagem era do líder do EA, conhecido como Presidente. Aparentemente, ele se inspirou na disposição do casal de arriscar tudo e reescreveu seu plano. Agora eles têm permissão para ficar juntos, e o restante do caderno está em branco para que possam escrever sua própria história. O casal agora pode partir sem perigo, prontos para começar uma nova vida juntos. Harry se pergunta se o livre-arbítrio é um presente que o presidente concede àqueles que estão dispostos a lutar por ele.